Todo mundo já sabe que deixar o dinheiro na poupança não compensa. Mas quando você vai procurar outras alternativas, você acaba se deparando com uma sopa de letrinhas como CDB, LCI, LCA, RDB. Além disso, você também deve se perguntar, é, quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. São muitos investimentos e cada um tem suas peculiaridades. Mas no vídeo de hoje eu vou focar somente no CDB. Se você tem interesse em saber como funciona uma LCI e outros investimentos de renda fixa, comente aqui embaixo no vídeo, tá? Eu vou dar uma olhada e se muita gente tiver interesse, futuramente eu tento fazer um vídeo mais detalhado explicando como funcionam esses outros investimentos. E aí, gente, para quem não me conhece, o meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e especialista de investimentos. E eu quero trazer uma reflexão para você. Você realmente compreende os riscos envolvidos quando você está investindo no CDB? Mas, antes de tudo, o que é um CDB? Acho que tem muita gente que ainda pode não conhecer o produto. Mas, basicamente, um CDB é um certificado de depósito bancário. Basicamente, é uma forma de você emprestar dinheiro para o banco. Aí você vai emprestar uma quantidade e a um determinado período, e depois, quando esse período termina, você recebe o dinheiro corrigido por juros. Como eu já falei em outros vídeos, a gente sempre tem que olhar para investimentos através de três óticas, que é o retorno, a liquidez e o risco. Bom, portanto, nesse vídeo, basicamente eu vou colocar em prática o que eu já expliquei em vídeos passados, né? No vídeo Como Começar a Investir o Seu Dinheiro. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição. Tá? É um vídeo que complementa muito bem esse e você vai conseguir compreender melhor esse vídeo assistindo esse outro que eu acabei de falar. Bom, então vamos lá. Para explicar como funciona o CDB e os principais riscos envolvidos, eu vou usar uma ferramenta que é uma ferramenta usada para fazer mapas mentais. Eu acho que, enfim, usando ela, vai ser mais fácil explicar para vocês sobre CDB, né, no geral. Bom, eu vou tirar aqui a minha fotinha para vocês verem todo o mapa. E vamos lá, vamos começar pela parte do retorno. Ele tem dois tipos de retorno. Né? O primeiro é o pós-fixado e o outro é o pré-fixado, assim como os títulos públicos no geral. Entretanto, diferente dos títulos públicos, o CDB ele é indexado à taxa DI. Né? Os títulos públicos são indexados à taxa Selic. Mas a taxa DI e a Selic ela acabam sendo muito próximas, tá bom? Bom, a taxa DI nada mais é do que uma taxa de juros de depósito interbancário. Basicamente, é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. E sim, os bancos emprestam dinheiro entre si e cobram juros de acordo com a taxa de juros DI. Em um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco, então você será remunerado de acordo com a taxa DI. Mas existem outras opções de remuneração. Um CDB também pode ser prefixado, né, como vocês já tinham visto. Basicamente, esse prefixado é igual ao tesouro prefixado, né? Tem uma taxa ali prefixada ao ano. É bem simples de entender, você já sabe exatamente sua rentabilidade, quanto você vai ter no final do investimento. Aqui, mas além dessa taxa prefixada, também tem uma outra modalidade de retorno, que é o retorno híbrido, que é igual o tesouro IPCA+, né, do tesouro direto. Aí, como vocês podem ver, geralmente vai ser uma taxa de indexação, mais uma taxa prefixada. Né? Aqui, nesse caso, a taxa de indexação é o IPCA, que é, a, que é o índice de inflação oficial do Brasil. Agora, falando da liquidez, um CDB tem prazos de resgates bem variados. Você encontra CDBs de liquidez diária, que são ótimos para reserva de emergência, mas esse tipo de CDB é autoexplicativo, né? Ele tem liquidez diária. Além desses tipos de CDB, também você encontra CDBs com prazo de resgate acima de 6 meses, acima de 12 meses, acima de 18 meses. Você encontra CDBs com mais de 2 anos de resgate, 3, 4. Particularmente, eu não gosto desse tipo de CDB porque eles trancam seu dinheiro por períodos muito longos. Mas deixando claro, é minha opinião e o meu perfil de investidor. Tem diversos outros investidores que investem em CDBs com prazos longos e às vezes esses prazos atendem o perfil deles, atendem os objetivos deles. Enfim,
No caso de CDBs com prazos de resgate alongados, se você precisar resgatar antes do vencimento, estará sujeito à marcação a mercado. Bom, a marcação a mercado é um assunto bom complexo, mas não é difícil de entender. Bom, como ele é um assunto mais complexo, tem um vídeo completo falando só sobre marcação ao mercado, o que, que é, quais são os impactos práticos dos seus investimentos. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui, tá? Depois você pode ir lá, confere, dá uma assistida. Te garanto que vai complementar muito bem o seu conhecimento e vai complementar esse vídeo aqui também. Já falei do retorno, de como funciona, já falei aqui também da liquidez, e agora o risco, né? O primeiro sinal para você entender se um CDB tem um risco elevado, risco médio, risco baixo, é você olhando para a taxa de rentabilidade dele, né? O quanto do DI ele vai te remunerar, né? Agora, enfim, vamos voltar lá, né, para o retorno. Geralmente, acho que uma outra coisa que tem que ficar clara aqui é que a gente tem que entender que as taxas de juros, como as taxas de juros Selic, as taxas de juros DI, essas taxas elas são taxas médias do mercado. Entendeu? Não é que todas as taxas de juros da economia são iguais a ela. Não é isso. Elas são a média do mercado. Significa que pode ter taxa de juros maior, pode ter taxa de juros menor, mas a taxa DI e a Selic elas representam a média das taxas de juros. Agora, outra reflexão que a gente tem que ter é se a taxa DI, né, se o CDI é a média do mercado, é a média de remuneração do mercado, por que um banco está me pagando mais para ter o meu dinheiro? A gente vai voltar no tripé fundamental dos investimentos, né, que é o risco, liquidez e retorno. Esses três conceitos eles estão relacionados. Né? Quanto maior o risco, maior o retorno. E o mesmo, e ao contrário, também é válido, né? Se eu tenho um menor risco, eu também vou ter um retorno menor, entendeu? Então, basicamente, se um banco está te pagando mais do que a média do mercado, se ele está te pagando 120, 110, 130% do CDI, é porque esse banco é mais arriscado. E aí, eu trouxe um exemplo perfeito que aconteceu no final do ano passado, para ilustrar, para vocês entenderem melhor esse ponto enfim, da rentabilidade, né? Da taxa, ela já embute ali um risco, né? Que é o caso do Banco Master. Eu vou até deixar, eu peguei aqui uma notícia, eu vou até deixar o link dessa notícia na descrição do vídeo também. Aí depois fica aí como sugestão de leitura para vocês entenderem melhor toda essa questão do CDB. Aí, basicamente, só para vocês entenderem, o Banco Master é um banco que faliu no final do ano passado. Ele foi liquidado pelo Banco Central e ele ofertava CDB com rentabilidade de 130% do CDI, 150% do CDI, ou seja, era uma rentabilidade altíssima. E isso só refletia que o banco era um banco mais arriscado, né? Ele tinha alguns problemas internos, ele tinha até fraude nesse banco tinha também. Então, o fato de ele pagar uma remuneração tão alta refletia que ele era uma instituição mais arriscada do que as outras. Né? E também um outro sinal aqui que você pode, que é até simples de você pesquisar, de você perceber, é você entender o porte, a credibilidade daquela instituição. Né? É uma instituição nova, é uma instituição já antiga, é uma instituição grande, que tem muitos clientes. Né? Geralmente, bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são bancos muito sólidos. Né? Logo, né, dificilmente são bancos muito arriscados, né? São bancos bem mais conservadores, né? Suas operações já são consolidadas no mercado. Né? Eles também são mais fiscalizados. Né? E aí, um indicador que pode resumir toda essa questão de risco, é o índice de Basileia. Né? E o índice de Basileia, você pode consultar ele no site Banco Data. Né? Mas antes enfim, de explicar aqui como você interpreta o índice de Basileia, acho que é válido falar um pouco o que é o índice de Basileia. Né? Basicamente, ele é um índice, ele é regulatório, né? Todo banco tem que ter, tem que divulgar esse índice, e ele demonstra se uma instituição tem recursos suficientes para cobrir perdas inesperadas, garantindo que ele tenha um colchão de dinheiro
para cobrir os riscos e proteger os recursos do cliente. Tá? Basicamente, como você vai interpretar esse índice? Né? Aqui, ó, no caso do Banco Master, a gente está vendo o índice de Basileia do Banco Master, né, dos últimos 10 anos. Aí, basicamente, aqui, ó, o máximo dele, o máximo que ele chegou foi 14%, né, o índice de Basileia, que é porcentagem. Então, foi lá em junho de 21, o índice de Basileia do Banco Master estava em 14%, nesses últimos 10 anos. E o mínimo aqui foi menos 1%. O que isso significa, interpretando aqui? Tá? O mínimo, de acordo com a regulação brasileira, o mínimo de Basileia seria 11. Abaixo disso já seria mais arriscado e o Banco Central nem permite. Então, ó, você vê que o Banco Master estava muito abaixo do mínimo. Né? Então, isso já demonstra que era um banco muito mais arriscado do que o normal. Né? E isso ó, desde 2017, desculpa. Então, desde 2017, ele já tinha sinais ali de que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então, daria sim para você evitar esse tipo de investimento no CDB do Banco Master. Né? Justamente só olhando o índice de Basileia ali, você já vê, porque esse banco já é mais arriscado. Né? Porque o mínimo tem que ser 11, e ele tinha menos 1. Né? E aí, só fazendo um contraponto aqui, eu peguei também o índice de Basileia do Banco Itaú, né? Que é a maior instituição financeira do Brasil e da América Latina. Você vê aqui ó, que o mínimo que o Itaú, o índice de Basileia mínimo que o Banco Itaú demonstrou nos últimos 10 anos foi 13%, né? E o máximo foi aí 19%. Então você viu, pelo menos nesses últimos 10 anos, o Itaú nunca ficou abaixo do mínimo do índice de Basileia, né? Demonstrando que é uma instituição, enfim, sólida, né? Enfim, o Itaú aí já tem muito tempo, já é um banco muito grande, então, só fazendo esse contraponto para vocês entenderem como você pode ali dando uma olhada nesse índice, você já pode ali ter uma noção de risco se um CDB de um determinado banco é arriscado ou não. E para finalizar, eu tenho um outro ponto importante aqui que eu tenho que falar, que é o ponto que é o FGC. Bom, muita gente ignora tudo isso que eu falei, ignora essa questão do risco, pega CDBs que pagam taxas muito elevadas, justamente porque todo CDB ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Né? E o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele funciona como seguro para proteger os clientes de bancos e instituições financeiras em caso de intervenção, liquidação ou falência. Ele garante a devolução de até R$ 250.000 por CPF ou por instituição. Então, logo por causa dessa garantia, muitas pessoas acabam investindo em CDBs muito arriscados, sem saber, correndo riscos desnecessários e que não estão de acordo com seu perfil de investidor e objetivos pessoais. A questão aqui vale a pena subestimar o risco de algum investimento dar errado e você ter que correr atrás do FGC para receber seu dinheiro? Por que passar por esse tipo de situação? Eu acho que é melhor evitar, né? Eu, como investidor, prefiro evitar esse tipo de coisa. Enfim, só deixando claro, não é que é ruim correr o risco. Né? Eu acho que é válido, tipo, se você quiser correr esse risco, de depois precisar do FGC, de colocar o seu dinheiro num CDB mais arriscado e depois você, se der alguma coisa errada, você tem a garantia do FGC, você pode correr esse risco. Né? Eu não acho ruim você correr risco. Né? Correr risco faz parte do investimento. O ruim é você correr o risco sem saber exatamente qual tipo de risco você está correndo. Por isso é importante você aprender pelo menos o básico de investimentos. Pessoal, por hoje seria isso. Não esquece de curtir se você gostou do vídeo, ou se inscreve para receber novos conteúdos. Aí, se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui que eu respondo. Se você tem alguma sugestão para o próximo vídeo, fica à vontade para comentar também. E se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até a próxima.